Agora vamos falar dos tipos de ponta dos parafusos, né? A gente percorremos aqui um longo caminho, falamos das cabeças do parafuso, falamos de como medir o parafuso, falamos das roscas, agora falaremos das pontas dos parafusos. E aqui no detalhe, no meu slide, eu trago aqui alguns exemplos de ponta, que seria ponta chanfrada, ponta cônica ou com ponta piloto. Esse tipo de ponta serve como guia para a entrada da rosca na peça ser montada, facilitando a montagem da mesma e evitando o amassamento do primeiro filete. Então é como se eu criasse uma facilitação de entrada da rosca. Por exemplo, aqui eu tenho um chanfro, olhando no detalhe da câmera, aqui eu tenho um chanfro, ok? Que vai facilitar a entrada da porquinha. Vou pegar aqui esse aqui que já tem porquinha. Ó, esse aqui, quando eu vou colocá-lo, né? Se eu não tiver esse pequeno chanfro que tem aqui, ó, tem um chanfro, né? Esse pequeno chanfro, eu posso ter dificuldade para poder entrar com essa porquinha. Viu como é que eu entrei fácil? É devido a esse pequeno chanfro. Então, esse seria a primeira intenção de mudar ali, de ter um pequeno chanfro na ponta, né? Seria a ponta chanfrada. A ponta cônica é basicamente o mesmo caminho, né? É o mesmo caminho que eu teria que ter, mas é utilizado para quê? Para eu, caso queira fazer algum apoio lá no fundo, como um exemplo, esse parafuso que seria o parafuso sem cabeça, ele teria uma pontinha cônica, para a hora que eu colocar ele lá dentro do eixo, né? Vamos simular aqui que eu tenho um eixo, né? Aqui eu tenho como se fosse uma abraçadeira, e eu estou colocando aqui dentro dessa abraçadeira, ou dentro dessa luva, ou dentro dessa bucha, né? O parafuso sem rosca, e a hora que eu apertá-lo, aqui vai ter uma pontinha cônica que vai facilitar, né, o travamento, né, dessa peça, se eu tiver aqui algum sulco, né, algum rebaixo nessa peça. Aí a conicidade dessa ponta vai facilitar o travamento. Tanto que não é só ponta cônica, eu vou ter ali também a ponta plana, que quando eu não tenho esse sulco que eu simulei no eixo, eu consigo fazer essa ponta travar de forma plana, tá? E a ponta piloto? A ponta piloto, principalmente em parafusos que são usados em esquadria, no exemplo do desenho que eu criei aqui eu tenho uma ponta chanfrada, né? Eu tenho aqui um chanfrinho, e eu tenho aqui uma ponta piloto nesse desenho. Para que serve essa ponta piloto? Quando você está colocando lá na esquadria, que você não está alcançando o furo, você tem ali um espaço, uma resistência para chegar até lá, essa ponta piloto vai servir de guia. Essa é a função da ponta piloto, para você pilotar a ponta do parafuso, chegar lá, conseguir inserir lá dentro do pré-furo e depois você conseguir travar esse parafuso alta-tarrachante numa estrutura ou metálica ou esquadria, ok? E seguindo aqui, as pontas tipo cone, ponta de parafuso alta-tarrachante com ângulo de 45, é uma entrada que facilita a entrada da rosca. Tem a finalidade de facilitar a introdução em furos puncionados ou estrudados em chapa, ou seja, se eu tenho ali um punção, né, eu vou lá e bato com o martelo meu punção, eu criei ali uma ponta puncionada e eu vou fazer o parafuso alta-tarrachante, que necessariamente não teria uma rosca, a penetrar nessa ponta puncionada, né, olhando aqui no detalhe, ó, a ponta está puncionada, ele vai facilitar a entrada sem ficar escorregando. É igual quando você vai furar uma chapa de aço e a chapa, a broca fica dançando ali na hora que você vai colocar. E o parafuso com o início ali do punção, que seria a guia, com o parafuso alto-tarrachante, você vai conseguir guiar com esse ângulo de 45 graus, tá? E aqui eu tenho os pontas agulhas, né? Pontas agulhas, normalmente é utilizado, se você olhar no detalhe, ó, ela é bem mais aguda, né? Como se fosse um formatinho de uma agulha mesmo, né? Bem mais inclinada, e ela vai facilitar a entrada no sistema drywall, igual eu mostrei no treinamento passado, né? No último tópico, a forma que se coloca o parafuso no sistema drywall, que é a construção a seco. Esse parafuso, ele tem a pontinha para ele penetrar essa chapa de aço. Ele penetra a chapa de aço sem a necessidade de fazer o pré-furo. Agora, mas se eu tenho ali uma situação onde eu precise utilizar a fixação do drywall que não seja no montante ou no sistema construtivo drywall, que seria ali as chapas fininhas, uma chapa mais grossa, eu já teria a opção
de uma segunda ponta, que aqui eu estou pulando uma etapa e já estou falando dessa ponta broca, por quê? Porque são parafusos iguais, no sentido de aplicação, mas que ele aplica de maneira diferente. Um pode ser fixado direto na chapa fina e o outro que tiver uma chapa mais grossa eu consigo fazer a penetração, porque existe uma broquinha. Olhando aqui no detalhe, ó, se a gente conseguir mostrar depois, esse detalhe aqui dessa pontinha ela vai ser uma broquinha, tá? E, normalmente, esses tipos de rosca, né, principalmente no agulha, principalmente nesse parafuso de drywall, ao invés dele ter uma entrada só, né, uma hélice só, né, ou seja, helicoidal, fazendo ali o movimento do parafuso, ela vai ter duas entradas. Então eu tenho praticamente duas roscas ao mesmo tempo, tá? Isso facilita a primeira entrada e a segunda entrada ela já entra com mais firmeza. Então, a maioria desses parafusos que a gente se refere aos parafusos de drywall, principalmente aos fosfatizado preto, que seria ponta agulha e ponta broca, normalmente ele vai ter duas entradas de rosca. Seguindo ainda em pontas, aqui eu já pulei uma etapa e falei da ponta brocante, já me referindo a esse parafuso ponta brocante do sistema construtivo drywall, mas também existe os brocantes que são utilizados em sistema de construção de telhado, que seriam as telhas metálicas, né? Por exemplo, nesse detalhe eu estou mostrando um parafuso que é usado em telha, normalmente aquelas telhas sanduíche, olhando aqui no detalhe, aqui entraria a telha sanduíche. Eu vou fazer até um desenho aqui para ilustrar. Aqui eu tenho a telha trapezoidal, né? Vamos fazer um trapézio bonitinho aqui, trapezoidal, né? E aqui, dentro dessa telha, eu tenho aqui um isolante térmico, que seria normalmente um EPS ou isopor, né? E a colocação desse parafuso, ele precisa entrar nessa parte, acho que dá para ver no detalhe, e aonde ficar, aqui é liso, porque eu facilito a entrada, aí fica liso para eu não estragar aqui o meu revestimento, e aqui eu finalizo conseguindo dar torque. Então essa pontinha de rosca aqui é para eu conseguir travar no topo, mas essa broca é para eu conseguir furar essa primeira chapa, a segunda chapa, e entre uma chapa ou outra eu consegui percorrer todo esse espaço que eu posso percorrer sem problema nenhum. E aqui na ponta eu consegui fazer o travamento em cima. Então eu furo a primeira chapa com essa broca, furo a segunda chapa e sigo apertando. E pode ver que ela tem uma arruelinha de vedação. A hora que eu apertar, essa arruela de vedação vai fazer pressão contra a chapa, a própria telha metálica, e vai fazer a vedação para não deixar dar infiltração ali de água. Ok? Então, essa seria a função da ponta broca, eu poder utilizar o parafuso sem a necessidade de fazer um pré-furo. Então, eu pulo uma etapa, eu ganho tempo aqui. Eu colocar esse parafuso na telha sem a necessidade de utilizar uma broca. E junto com esse parafuso, existem os menores, que seriam os parafusos menores, que nem um 5.5 por 3/4, um 5.5 por 1 polegada, ou 5.5 por 1,5, que seriam diâmetros que são os mais usados nesse sistema de telha, de cobertura com telha metálica, muito utilizado aí em construções metálicas. Nesse formato, a diferença é que a cabeça dele, ao invés de ter todo esse comprimento, a cabeça dele viria para cá, ó, nessa ponta aqui. Então o comprimento dele seria conforme esse tamanho aqui. E ele vai mudar de acordo com a sua aplicação. E quanto mais grosso o parafuso, porque aí você vai ter um 4.8, você vai ter um 5.5, vai ter um 6.3D, e espessura, essa espessura de parafuso vai determinar o quanto ele vai poder entrar dentro de uma base lá, né, uma terça onde ele está colocando a própria telha, onde ele vai penetrar nesse aço. Qual que vai ser a espessura desse aço? Quem vai determinar o tipo do parafuso vai ser a espessura desse aço onde esse parafuso vai entrar. Onde esse parafuso, com essa broquinha aqui, ó, ele vai conseguir entrar lá dentro daquele sistema de aço estrutural. Tá? Falamos dos brocantes, fora os parafusos brocantes que é usado em telha, né? Falamos aqui do parafuso brocante que é usado no sistema drywall, mas existem os parafusos brocantes também, cabeça panela e cabeça chata, muito utilizado em esquadria, principalmente esquadria de alumínio. Tá vendo essa pontinha? Cadê minha caneta? Aqui. Tá vendo essa pontinha aqui? Aqui a gente tem uma broquinha, né? Aqui a gente tem uma broquinha. Isso aqui para prender numa parte onde não vai aparecer e não vai ter nenhum ressalto ou não vai ter nenhum obstáculo, ele pode colocar a cabeça panela, que vai ficar aqui uma protuberância, mas que não vai aparecer, ou quando ele precisa embutir, né, para que aquela parte fique totalmente lisa, ele vai usar mesmo broca,
com a cabeça chata, porque aí essa cabeça vai ficar totalmente penetrada ali e não vai ter nenhum obstáculo, nenhum tipo de resistência para a hora que for fazer o resto da montagem não atrapalhar a aplicação, tá? Então, dentro dos parafusos brocantes, a gente falou que tem os brocantes para telha, os brocantes para o sistema de alumínio ou para esquadria de metal, e a gente também tem os que são utilizados no sistema construtivo drywall, que seria esse outra ponta broquinha aqui, ok? Seguindo aqui o nosso raciocínio, nesse slide, aqui eu coloco as características mais técnicas, né, que são importantes quando eu me refiro ao sulco da broca, né, o comprimento da broca. A espessura do material que vai ser aplicado, ele não deve ser maior que o comprimento do sulco da broca. Ou seja, se o parafuso, se a chapa que eu estou colocando lá, eu estou colocando uma chapa de espessura X, e eu tenho aqui uma pontinha broca que vai ser, né, menor que a espessura dessa chapa aqui, eu não posso utilizar, porque aí eu dificulto a saída de cavaco e esse parafuso pode quebrar na aplicação. Isso é muito importante na aplicação. No slide, isso fica bem evidenciado. No exemplo, o comprimento do sulco de saída do cavaco menor que a espessura do material. Isso vai trazer um problema. Isso pode criar a ruptura desse parafuso, tá? O comprimento da broca. A espessura do material a ser aplicado não deve ser maior que o comprimento da ponta da broca e a rosca do parafuso só poderá entrar em contato com o material após a furação completa do material. Por isso que a pontinha da broca não pode ser menor que a espessura da chapa, porque até o parafuso entrar em contato, até a parte dos filetes da rosca entrar em contato com a chapa, se a ponta da broca for menor, a hora que chegar lá ele não vai conseguir criar a rosquinha e a casinha dele para ele poder se acomodar dentro daquela peça, daquela chapa. Exemplo, a broca ainda não passou o material e o parafuso já está esquentando e entrando no furo. Então esse é o problema da ruptura. Como a ponta da broca, né, que seria essa pontinha aqui, ó. Agora eu vou tirar esses parafusos daqui e vamos considerar essa ponta aqui, ó. Como aqui eu tenho uma chapa de aço, né, uma chapa de aço, que é maior a espessura que a própria ponta da broca, a hora que essa broca tentar atravessar esse material, fazer o furo passante, essa rosca aqui já começa a esquentar, e eu já estou começando a trazer a fragilização desse parafuso, e pode dar problema ali na aplicação. Então, a chapa nunca deve ser de espessura maior do que a própria pontinha do sulco dessa broca aqui, ó, que seria esse espaço aqui, tá? Seguindo aqui o caminho, aqui eu tenho a bitola versus a espessura de perfuração, que eu falei ali no comecinho, que cada diâmetro de parafuso, né, vai servir para uma espessura de chapa. Por exemplo, se eu pegar aqui o 6,3, que é o maior diâmetro que temos hoje no mercado como diâmetro comum para parafuso brocante, principalmente o sextavado com a arruela de vedação, a espessura da chapa ela não pode passar de 6 milímetros, mas vamos combinar que é uma bela espessura de chapa, praticamente 1/4 de chapa. E o mínimo dela para esse parafuso é 2 milímetros, então qualquer coisa abaixo de 2 milímetros, você usando o parafuso 6,3, você está desperdiçando o parafuso, né, que se você poderia já estar utilizando um de diâmetro menor ainda, que seria o parafuso 5,5. Aí o 5,5 sendo brocante, você vai ter ali uma espessura de 1,75 até 5,25 milímetros de chapa para ser utilizado. Então é desnecessário se utilizar um parafuso 6,3 numa chapa com menos de 5 milímetros, por exemplo. Você já pode ir para um parafuso de 5,5 milímetros, tá? E aí você vai diminuindo o diâmetro do parafuso, que já não é mais tão comum, mas ali a gente coloca um gabarito de espessuras de chapa, que vai ser de 1,75 para o parafuso 4,8 até 4,4 milímetros de espessura, eu posso usar essa bitola de 4,8. E assim vai. A velocidade da aplicação também influencia, dependendo do profissional, né, dependendo da máquina que ele tem, se ele não tem esses parâmetros bem definidos, a velocidade que você está colocando esse parafuso ponta-broca lá na telha
pode queimar a pontinha da broca e você fazer um problema, criar um problema ali na sua aplicação, porque você vai perder a capacidade da broca furar, cortar. Por quê? Porque excedeu a velocidade e a maioria dos fabricantes deixa claro isso em seus catálogos técnicos, quais são os RPMs necessários para você utilizar esse parafuso broca, ponta broca nas telhas, tá? Então, muito cuidado com a ferramenta. Quando o instalador for começar a te dizer, né, que você vendeu um parafuso e o parafuso está queimando, você já vai criar um alerta ali pensando, opa, será que ele está usando o RPM certo para esse tipo de parafuso? E aqui a gente encerra o tópico pontas de parafuso e no próximo a gente vai falar de resistência mecânica dos parafusos, que é um assunto bem interessante, bem complexo, bem técnico e fique aí que ainda tem bastante coisa para te passar.